Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog do canal Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos, vlog é um blog audiovisual. E nesse de hoje nós vamos falar a respeito dos transistores, mas de uma forma um pouquinho diferente, que nós já temos vários vídeos aí no canal sobre transistores, polarização, identificação de códigos, ligação entre eles. Hoje nós vamos falar dos transistores de uma forma assim mais geral. Então, para quem está aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para que você seja informado sempre que a gente faz um vídeo novo e sobre as lives que realizamos todas as sextas-feiras, às 19 horas, aqui no canal da Burgos Eletrônica, a nossa salinha de aula semanal. E aproveitem também nossos cursos presenciais que nós estamos fazendo em conjunto com a Esquema Fácil. Entre em contato com eles aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para que vocês possam estudar lá na prática com a gente, lá na bancada. E aí eu terei a chance de conhecê-los, para quem já é meu seguidor, ou quem já é meu aluno, assim. Mesmo que você não seja de São Paulo, não tem problema, você pode marcar a sua aula para quando você quiser. Quando você tiver a oportunidade de vir a São Paulo, marca a sua aula e estuda aqui com a gente. Outra coisa, pessoal, não deixem de aproveitar também os cursos da Burgos Eletrônica, tá? Que nós não vivemos do YouTube. O YouTube é uma forma da gente poder divulgar nosso trabalho, tá, pessoal? E ajudar também compartilhando uma parte dos nossos conhecimentos aí na área da eletrônica, né? Eu já tenho bastante tempo na área da eletrônica, então eu quero compartilhar muitas coisas com vocês aqui no YouTube. E, é claro, divulgar nosso trabalho, nossos cursos, livros que a gente escreve, que a gente faz. Então aproveitem, nos links da descrição do vídeo você tem as nossas lojas virtuais para adquirir os nossos cursos. Vale muito a pena, você vai estudar e se aperfeiçoar no ramo da eletrônica, tá? Então vamos começar. Bom, o transistor é um componente que tem três eletrodos, basicamente, né? Vamos começar pelos transistores bipolares. Os transistores bipolares são aqueles transistores NPN, PNP. Eles são feitos de três cristais semicondutores. Mas espera aí, se, por exemplo, os cristais são de silício, são do mesmo tipo de semicondutor, por que tem 2N e um P, ou 2P e um N, NPN ou PNP? É porque é o seguinte: a diferença está na substância que é misturado ao semicondutor. Então, de acordo com a substância que faz a mistura, a dopagem do semicondutor, nós temos os cristais com excesso de cargas negativas, que são os cristais do tipo N, ou o outro, falta de cargas negativas, portanto, excesso de buracos ou cargas positivas, que seria o cristal do tipo P. Então, o transistor bipolar é feito por dois cristais do tipo N, ou um cristal do tipo P, ou 2P e um N. Por isso que tem o NPN e o PNP. Os transistores bipolares, eles têm nos três terminais, um é base, um é coletor e o outro é emissor. Então aqui, por exemplo, nós temos alguns modelos de transistores, como por exemplo, o transistor, ele tem três terminais. Ah, mas todo transistor fisicamente vai ter os três terminais? Que nem esse aqui, ó, tem três terminais. Todo transistor fisicamente vai ter três terminais aqui saindo dele? Não, tem transistor que tem mais terminais. Mesmo um transistor bipolar, que tem base, coletor e emissor, ele pode ter mais terminais saindo dele. Que, por exemplo, o coletor pode estar ligado em dois pinos, né? Então ele vai ter mais de três terminais, né? Os terminais físicos, o usual é três, mas pode ter mais. Porém, os eletrodos, base, coletor e emissor, são os mesmos. É claro que isso aí no caso dos bipolares, tem transistor de outros tipos, como por exemplo os MOSFETs, os FETs, os transistores de efeito de campo, os transistores MOSFETs, que são transistores de efeito de campo, semicondutor de óxido metálico, tá? E o formato deles, assim, esses daqui, por exemplo, são transistores pequenos, né? Por que eles são pequenos? Porque são transistores próprios para corrente e tensão mais baixa. Esses transistores que são projetados para correntes e tensões mais baixas são chamados transistores de baixa potência, tá? Ou de pequena potência, ou ainda de uso geral, tá? Fora esse, nós temos transistores de média potência, que são esses daqui, ó. Tá vendo, ó? Esses transistores são um pouco maiores, né? Ele já tem um furinho, como vocês podem ver, que é para você parafusar ele numa chapa metálica, porque ele vai esquentar mais no circuito, né? Porque esse transistor já é projetado para trabalhar com correntes mais altas e tensão um pouco mais altas, então ele vai produzir mais calor, então é necessário, muitas vezes, um dissipador de calor para que ele não queime por excesso de temperatura. E tem alguns transistores que são de potência alta, como por exemplo esses daqui, ó. Ele já tem um corpo grande e a mesma coisa, ele tem um furo, aqui atrás, ó, ele tem uma chapa metálica
que você parafusa num dissipador de calor. Inclusive, em muitos casos, essa chapa aqui, ó, ela está ligada num dos terminais. E dependendo da ocasião, esse terminal aqui ele pode ser energizado com tensão positiva e a chapa, o dissipador, ligado no terra do aparelho. Então, é necessário colocar aqui uma mica ou uma borracha condutora de calor, para você isolar a carcaça do transistor do terra do circuito para não dar curto e não queimar o circuito. Pessoal, para quem é mais antigo, quem já é da área da eletrônica, né, mesmo para quem está começando a estudar eletrônica agora, olha que interessante, esse transistor aqui, ó, é um transistor do tipo que tem um encapsulamento chamado TO3. Ele tem aqui, ó, olha que interessante, ele parece um chapéuzinho, tá vendo? Ó? E, opa, caiu aqui. Então, ele parece um chapéuzinho, sendo que a carcaça dele toda é o coletor. E vocês podem observar que os dois terminais estão mais perto de uma das pontas dele, tá vendo? Você colocando os terminais para cima, colocando os terminais mais próximos dessa ponta aqui, ó, esse terminal aqui é o emissor, aliás é a base, desculpa, esse terminal aqui é a base e esse aqui é o emissor, base, emissor. E o coletor é a carcaça dele. Esses transistores aqui, ó, eles foram projetados para trabalhar com corrente e tensões altas, né? Então a corrente vai circular por ele, normalmente é alta, ele vai esquentar bastante. Então ele foi feito para você parafusar num dissipador de calor para que ele não superaqueça, tá? Então, pessoal, existe uma variedade enorme de transistores, né, com códigos diferentes. Agora, o que o transistor faz no circuito? No circuito eletrônico, o transistor ele tem duas finalidades principais. A primeira finalidade dele é funcionar como chave, liga e desliga. Então, dependendo da polarização que você dá nele, dependendo das tensões que você aplica nele, ele pode funcionar como uma chave ligada, como um fio direto, praticamente um fio direto. Ou como uma chave desligada, ele não deixa a corrente passar. Então ele pode deixar a corrente passar no máximo dele, ou não deixar a corrente passar, ele funciona como chave. E ele pode funcionar quando ele está no meio termo entre a tensão que chaveia ele direto e a tensão que corta ele, quando ele está num estágio intermediário, ele é polarizado e pode funcionar como amplificador de sinais. Então ele pega um sinal pequeno, uma pequena variação de tensão no terminal dele, se transforma numa grande variação no outro terminal. Os transistores foram os sucessores das válvulas eletrônicas. As válvulas eletrônicas eram dispositivos a vácuo que amplificavam sinais elétricos e depois elas foram substituídas pelos transistores, que são dispositivos de estado sólido, como o de semicondutor, silício, tá? É lógico que ainda tem válvulas no mercado, né? Ainda tem equipamentos que funcionam com válvula, mas devido à invenção e introdução do transistor na eletrônica, a quantidade de aparelhos a válvula diminuiu drasticamente, né? Então, hoje em dia, a grande maioria dos equipamentos eletrônicos funcionam à base de transistores. Mas aí vocês podem perguntar o seguinte, Luiz, mas e no caso do circuito integrado? O circuito integrado nada mais é do que um aglomerado de transistores, tá? Todo circuito integrado tem um monte de transistores dentro, ou menos, mais, depende da função e da complexidade do circuito integrado. Eu vou mostrar para vocês aqui, tem alguns códigos, como por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu dar uma embaçada aqui. Esse transistor aqui, ele é um 2SC1741, tá vendo? Ó? Esses transistores da série japonesa são interessantes. Eles começam com 2S, o código, que geralmente não vem marcado. Tem os 2SA e 2SB, que são normalmente PNP, né? 2SA e 2SB PNP. E o 2SD e 2SC NPN. 2SA e B PNP, 2SC e 2SD NPN, como esse daqui, por exemplo, né? Nós temos o BD, esse aqui, ó, é o BD 135, tá vendo? Ó? BD 135 é um transistor de média potência, europeu, né? Porque o código dele começa com letras, né? Geralmente esses transistores começam com essas letras aí, B, BD, BC, etc. São europeus. Os americanos começam com 2N, como esse aqui, por exemplo, né? Um chapéuzinho. É um transistor da série americana, né? Começa com 2N o código, tá vendo? Os americanos, transistores americanos, geralmente começam com 2N o código. O japonês começa com 2SC, tem os chineses da vida, que tem a letra C e tal, né? Esse daqui, por exemplo, é um chip
código dele começa com TIP, né? TIP 3055. Esse aqui é um transistor de potência, né? Esse transistor aqui, ele é equivalente a esse aqui, ó. Né? Em muitos casos ele pode substituir o 2N3055, o TIP 3055, tá? O transistor ele é usado também como regulador de tensão de fonte. Inclusive, existem alguns componentes que têm a cápsula, o encapsulamento de transistores, mas não são transistores, como esse, por exemplo. Isso aqui, não sei se dá para ver direito, né? O código dele é muito apagado. Não era esse aqui que eu queria mostrar para vocês. É esse aqui. Esse aqui dá para ver melhor. Olha lá, tá vendo? É um TIC 106. Isso aqui não é um transistor, é um SCR. O SCR é um diodo que tem um terceiro terminal chamado gate. Ele tem anodo, catodo e o gate, né? Então, esse aqui é um SCR. Ele é um diodo com um terminal de disparo. Não é um transistor. E nós temos também os transistores MOSFETs, como esses daqui, ó, cujo código começa com 2SK. É um MOSFET, tá vendo? 2SK. E tem também os transistores da série N, né? Como esse daqui, ó. O 3N60, como dá para vocês observarem. 3N60 é um outro MOSFET, que também é bastante popular essa série, tá? Então, o MOSFET é um transistor de efeito de campo, né? Ele tem dreno gate source, ele tem o gate que é isolado dos outros terminais, e aplicando uma tensão nele, ele consegue controlar a corrente entre o dreno e o source através de um campo eletrostático, né? Então, quando você aplica a tensão, ele é isolado, ele não faz contato com os dois terminais, mas ele gera um campo elétrico, e esse campo elétrico é capaz de controlar a corrente por dentro do transistor, fazer a corrente circular ou não. Geralmente os MOSFETs são usados em fontes de alimentação chaveadas, em circuitos de chaveamento em geral, que eles são chaves eletrônicas. Inclusive, como já estudamos aqui no canal, os MOSFETs também são utilizados como amplificadores classe D. Na verdade, ele não é bem um amplificador, ele é um chaveador, que depois a tensão que ele chaveia vai ser transformada em sinal de áudio novamente. Tá, pessoal? Então, esse vlog aqui foi só para a gente falar um pouco a respeito dos transistores. No canal nós temos diversos vídeos onde nós detalhamos direitinho o funcionamento deles, a polarização dos transistores, já fizemos lives sobre isso também, tá? Mas nesse vlog eu quis mostrar para vocês assim de uma forma mais resumida, mais geral, a respeito deste componente eletrônico, tá? Que é o componente que substituiu, veio depois das válvulas eletrônicas, tá bom, pessoal? Então, se inscrevam no canal, aproveitem nossos cursos, nossos treinamentos presenciais. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas seja educado nos comentários. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.